Amém. Regressiva, vamos esperar liberar? Não vamos esperar não, vamos comer esse tempinho aí. Tudo bem, queridos? A nossa conversa do nosso seminário, do nosso congresso, é ser e fazer discípulos. Hoje nós vivemos na sociedade moderna, pessoas muitas vezes em crise, sem saber como fazer para chegar, sem saber como alcançar os seus objetivos. Para isso tem levantado algumas ferramentas, por exemplo, coaching, mentoria, e isso tem ajudado as pessoas a ter um desenvolvimento pessoal e profissional mediante um treinamento, uma orientação. São sessões que as pessoas têm normalmente de aprimoramento por meio de técnicas para que as pessoas produzam os resultados. E é bom, não estou desqualificando, isso é bom. E tem muita gente que tem ganhado muito dinheiro com isso. Mas a nossa conversa aqui é algo muito mais profundo do que um coaching. O discipulado é algo que muitas vezes parece de algum modo porque transmite informação, mas é muito mais do que um coaching. Está sendo chamado, você e eu somos chamados para ser coach, e não só ser, mas também participarmos, aprendermos. Desculpe os nossos irmãos coaching aí. É importante frisar que não tem nada a ver, nada contra coaching, mas se os irmãos seguissem de fato o que a Bíblia diz, muitas profissões cairiam. O coach é uma delas, advogado também, não existiria por que ter advogado, porque as pessoas abririam mão dos seus direitos, mas porque a gente está nesse mundo ainda precisamos de muitas coisas. O coach muitas vezes vive num trinômio, que é ser, fazer e ter. Mas no discipulado, como a gente fala hoje, é ser e fazer só. Por quê? Porque no discipulado não se busca ter. Você não busca ao discipulado ter discípulo. Você busca simplesmente fazer discípulo de Jesus. Você não pode chamar, eu sou o discipulador, eu sou só um instrumento de Deus que tem levado a verdade para que outras pessoas sejam discípulo. Mas afinal, o que é discípulo? No grego, a palavra discípulo é usado como aluno, aprendiz, aquele que é seguidor. E você só deixa alguém seguir se você tiver intimidade com você. Se estiver andando na rua, alguém começar a te seguir, provavelmente você não terá satisfeito com isso. Você exige nesse processo relacionamento e intimidade. Mas nós não somos chamados para levar pessoas a serem nossos seguidores, mas sim de Jesus. E o que torna uma pessoa discípula? A pessoa se torna discípula de Jesus a partir do momento em que ela entende o amor de Deus revelado na cruz. A cruz que deveria ser nossa e não dele. Nesse momento, a pessoa passa a ser discípula. Ela recebe a graça de Deus e o perdão dos pecados, e a partir daí vive uma nova realidade espiritual. Passa a ser discípula de Jesus, seguidora, amiga de Jesus. E é uma condição permanente. O discípulo, parafraseando o hino do Flamengo, uma vez discípulo, sempre discípulo. Certo? De falar em inglês. Nunca se chega a ser mestre. Jesus fala, não vos chameis de mestres, porque um só é o mestre. Mas você pode falar, você cheio de informação teológica, mas e os mestres dito pela palavra, função dos mestres? Querido, é função. Não significa que a pessoa está num outro nível, o discípulo e o mestre. Não, querido, somos todos no mesmo nível. Então o mestre só está exercendo uma função em nome de Jesus, que é o único Senhor e Mestre. Precisamos, de fato, valorizar o que Deus diz sobre nós, sobre o que somos. E se nós cremos de fato já no Senhor Jesus, nós somos discípulos dele. Amém? Por vezes, muitas vezes, não poucas vezes, o diabo, os nossos pecados e as nossas limitações querem nos desqualificar nessa função de seguidor. Seu pecado grita, você se diz seguidor, discípulo de Jesus, está vivendo assim, você não é nada. E o Senhor, muitas vezes, nos vê, não pelo que nós somos, mas por onde a gente vai chegar. O Senhor lá com Gideão, para todos que devem conhecer a história, ele estava em guerra com os midianitas, o povo de Israel, e ele estava malhando o trigo, longe da batalha. E ele
se dizia da família mais pobre da tribo de Manassés. E ele se considerava o menor da casa do seu pai. A pessoa que aparentemente não tinha nenhuma qualificação. Mas Deus diz dele: varão valoroso, vai nessa tua força que livrarás Israel. Valoroso, varão valoroso, corajoso. Ele era nada. Mas o Senhor já via ele, como ele se chegaria, que através de 300 homens libertaria o povo. E importante frisar que Deus já sabe e já sabia dos seus defeitos e dos seus pecados, e dos pecados que você cometeria ainda no momento que Ele te chamou de discípulo. Então, querido, não deixe que qualquer situação tire a qualificação que Deus te deu de discípulo dele, de amigo dele. Pedro, a gente viu ontem que Pedro era um dos, se não for o maior dos discípulos de Jesus, o mais próximo dele. E quando ele nega Jesus, na verdade, ele não nega. Quando ele fala, vai me negar, ele não fala, Jesus realmente não é discípulo, realmente é o impostor. Pedro não fala isso. Pedro nega a sua relação com ele. Pedro nega, eu não conheço. Afirmou que não tinha relação com ele. Negou a sua condição. Em nome de Jesus, que nós ao longo da nossa vida nunca neguemos a nossa condição de discípulos do Senhor, aqueles que foram chamados para segui-lo. Mas não é só ser, mas é também fazer. Nós somos chamados para ser discípulo e fazer discípulo. Essa é a nossa grande comissão. Pensa um pouco, irmão, que não é só fazer discípulo para os líderes, para os pregadores. O fazer discípulo é um chamado para a igreja, para aquele que é discípulo. Desde Martinho Lutero, com a reforma no século XVI, a igreja tem experimentado e difundido, mas nos últimos tempos parece que tem mudado, que existe um sacerdócio universal. 2 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real. Apocalipse 1,6 fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos, não existe mais distinção para fazer discípulo entre clérigo, entre religiosos e leigo. Todos somos fazedores de discípulos. É importante, até o pastor lembrou ontem na ministração, o Mar Morto versus o Rio Jordão. O Mar Morto é onde não tem nada, não tem vida, por isso que se chama morto, por causa da sua intensidade de sais. E lá, por que não tem vida? Porque ele só recebe, ele não dá nada. Só recebe. Vemos uma crise de pessoas só consumidoras da verdade da palavra de Deus e não agentes de transformação, agentes de transmitir. Já o Rio Jordão, irmãos, é riquíssimo na flora e na fauna, e o Rio Jordão é riquíssimo em diversas passagens bíblicas. Passa pelo Rio Jordão, seja de Naamã, passando por o machado que afundou, até a abertura do Rio Jordão. O milagre de Deus é visto naquele rio, em que é instrumento de passagem pela vida. Quando a gente não desempenha a nossa função, a nossa missão, as pessoas ficam em si mesmadas, ficam vivendo para si, sem propósito, desanimada, muitas vezes depressiva. Mas a marca do discípulo, irmão, João 13:35 fala, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do discípulo que você é, que Deus já te constituiu na cruz, não é falar evangeliquez, ou glória, e tremelicar a voz, não é ter atitudes religiosas, vir no congresso, não é isso, não é ter uma moral cristã exacerbada, é amar. E no versículo anterior, ele fala, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor que a gente é chamado para viver, é um amor que Deus nos chama. A nossa referência de amar o seu irmão, fazendo discípulo, é Cristo. Mas como fazer? Distribuir panfleto, informar sobre assuntos bíblicos, fazer liçõezinhas? Não. O fazer discípulo se resume na frase de Jesus, vem e vê. É dividir a sua vida, é gastar a sua vida com a igreja,
É uma aproximação proposital de pessoas e constante, aproximação constante de vida. Importante o relacionamento que você vai ter com as pessoas, não só passar assuntos bíblicos. Que em nome de Jesus, querido, que a gente possa viver isso, que a gente possa de fato entender que tudo que a gente precisa está no Senhor, para a gente não só ser discípulo do Senhor, que já somos, porque Ele assim diz, mas também estarmos dispostos a cumprir o chamado dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, aleluia.